Muitas pessoas sabem aquilo que é certo, muitas pessoas gostariam de fazer aquilo que é certo, mas no coração existe sempre a luta. Como posso viver uma vida certa? Ninguém gosta de errar. As cartas, os telefonemas, os e-mails que recebemos comprovam e atestam o interesse das pessoas em saber como viver a vida cristã. Está escrito com Alejandro Bullion, apresentando Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, o que é a vida cristã? O que é cristianismo? O que é vida cristã? Cristianismo, em poucas palavras, é companheirismo com Jesus. De onde tiro este pensamento? De um texto que quero ler para começar nosso diálogo esta manhã. São João, capítulo 15, versos 3, 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vos. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira de Jesus, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quer dizer que a vida cristã é companheirismo com Jesus. Quem não gosta de ter amigos? Os velhinhos gostam, as mulheres gostam, os homens gostam, os jovens então são especialistas em fazer amigos, as crianças onde chegam fazem amigos. Se a gente encarar a vida cristã como uma maravilhosa experiência de andar, de conviver, de cultivar amizade íntima com Cristo, então descobrimos o segredo da vida cristã. Talvez você que esteja assistindo esteja se perguntando, bom, eu em algum momento da minha vida já experimentei esse contato com Jesus, essa comunhão com Jesus. Mas a grande pergunta que você e milhares de pessoas fazem é: como manter o companheirismo com Jesus? Quer dizer, ter por um momento, muita gente tem, mas como ter isso para a vida? Aqui é um conceito que quero repetir porque já mencionei esse conceito quando falamos da conversão. O mais difícil da vida cristã não é tornar-se cristão, porque para tornar-se cristão basta correr aos braços de Jesus e começar a vida com Ele. O difícil é permanecer cristão. É como a vida do casamento. Casar é o mais simples. Agora ficar casado, né? Esse é o problema. E tem muita gente que inicia a vida cristã e cai 1 ano depois, 5 anos depois, desanima, volta atrás, porque não entendeu o segredo da permanência em Cristo. Como permanecer cristão? Como manter a comunhão com Cristo? Através, basicamente, de 3 elementos. Primeiro, a oração, porque através da oração nós nos comunicamos com Cristo. Através da Bíblia, Jesus se comunica conosco. E quando nós testificamos para outras pessoas do amor de Cristo, então também aí afirmamos os princípios de vida que conhecemos através dos estudos da Bíblia. Basicamente através disso. Mas também quando cantamos hinos, permanentemente mantemos um cântico no coração, estamos afirmando princípios que temos na vida. Quando vamos à igreja e nos congregamos com os outros membros da igreja e ouvimos as mensagens que são apresentadas aí, tudo isso nos ajuda a crescer em Cristo e a cultivar nosso companheirismo com Ele. Agora, talvez o telespectador esteja se perguntando, tudo bem, eu estou entendendo na teoria como é que isso funciona, mas por que é difícil manter essa comunhão com Jesus? Por quê? O que acontece com a gente? Por um simples motivo. Já falamos também, quando falamos do tema da conversão, que o ser humano nasce naturalmente corrupto.
naturalmente mau, gostando do lixo da vida, das coisas erradas da vida. Teologicamente chamamos a isso de natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa com que todos nascemos, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de orar, não gosta de ir à igreja, não gosta de buscar a Deus. Então, se nós temos que orar, estudar a Bíblia, ir à igreja, não será porque nos deleitamos em fazer isso, será porque, de certa maneira, estamos indo contra a natureza com que nascemos. A índole da gente, né? Mas, na hora da conversão, Jesus coloca em nós a natureza de Cristo, e essa natureza, sim, tem fome e sede de justiça. Aí vem a luta das duas naturezas, pois a natureza do inimigo dizendo não vá para a igreja, a natureza de Cristo dizendo vai para a igreja, a natureza carnal dizendo não estuda a Bíblia, a natureza de Cristo dizendo abre a Bíblia. Essa é a luta da vida cristã. Tem um grupo de pessoas que faz a seguinte pergunta: bom, todos os caminhos levam a Deus, e ora, se Jesus me salva, por que é que eu preciso de ir para a igreja? Em outras palavras, para que é que existe igreja? Qual é o papel da igreja na vida cristã? Em primeiro lugar, quero que o amigo que está assistindo este programa entenda que nenhuma igreja tem o poder de salvar. Nenhuma religião salva. Nenhuma igreja salva. Na Bíblia não encontramos a doutrina da salvação pela igreja, ou salvação pela religião, ou salvação pela doutrina. A igreja, a religião, a doutrina tem seu lugar na vida do cristão, mas nenhuma dessas coisas ocupa o papel salvador. Somos salvos unicamente pela graça de Cristo. Amém. Unicamente pela fé no maravilhoso amor redentor de Cristo. Mas, para responder a tua pergunta, quero lembrar um milagre que Jesus fez com o paralítico que estava no tanque de Betesda. Jesus o curou, e quando o paralítico se levantou e quis agradecer, Jesus já não estava. E o texto bíblico diz que mais tarde o paralítico foi para a igreja, já curado, e lá se encontrou com Jesus, e lá teve a oportunidade de agradecer a Jesus. Quem o curou da paralisia? A igreja? Não. Mas uma vez curado, a primeira coisa que o paralítico fez foi correr para a igreja. E na igreja teve a oportunidade de agradecer a Jesus. Quem nos salva é Cristo. Mas, por favor, não me diga que você está salvo se você não está na igreja. Porque o primeiro passo de alguém que experimentou a salvação em Cristo é correr à igreja para louvar o nome de Deus, para edificar com sua experiência outros cristãos, para ser edificado pela experiência de outros cristãos e para todos juntos louvarem o nome de Deus. Agora, ainda sobre esse assunto de igreja, você pode estar se perguntando, tudo bem, eu creio no poder de Deus, eu creio que Jesus salva, eu creio na importância da igreja, mas se eu ficar sozinho na minha casa, estudando a Bíblia, cantando hinos, fazendo oração, não vai ser a mesma coisa para a minha vida cristã? Escuta, a vida cristã, indo à igreja, estudando a Bíblia, orando, já é muito difícil. Imagine sem orar, sem estudar a Bíblia, sem ir à igreja, solido, sozinho lá, tentando... É como um carvão, uma brasa viva. Se você separa um carvão, ele vai arder por um tempo, depois de pouco tempo vai se apagar. Quando está entre os outros carvões, permanece brasa viva. Separado, se apaga. O cristão que cada semana se congrega com outros cristãos e compartem suas experiências, suas lutas, suas vitórias, suas tentações, juntos louvam o nome de Deus, são edificados pela pregação da palavra de Deus, vão crescendo em sua experiência cristã. Cristãos que querem servir a Deus sozinhos, pois a tendência é apagar-se na vida espiritual. Agora, se você está isolado numa ilha da China e não tem igreja, pois aí, sozinho, Deus o ajudará a sobreviver na vida espiritual de alguma maneira, mas tendo uma igreja a 150 metros da minha casa, qual é o mérito de ficar em casa sozinho? Realmente, inclusive para a vida cristã, vale o ditado que diz que a união faz a força. Mas tem uma outra pergunta que alguns telespectadores, através das cartas, dos telefonemas, têm nos inquirido, é o seguinte: eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, eu sei que é importante ler a Bíblia para poder saber o que Deus quer para mim,
Mas o que é que eu faço na minha vida cristã se eu não gosto e se eu não tenho vontade de ler a Bíblia? A resposta mais simples poderia ser: peça a Deus que lhe dê força para estudar a Bíblia. Mas vou, neste momento, até nem mencionar a Deus. Eu vou apelar à lógica e ao sentido comum das coisas. Se você amanhã tem que prestar vestibular, tem prova de matemáticas, e você não gosta de matemáticas, abre o livro de matemáticas e não quer nem ver, você não gosta de matemáticas, mas amanhã tem vestibular e tem prova de matemáticas. O que você faz? Porque você não gosta de matemáticas, joga o livro fora e não estuda? Não, é assim. Vai ter que estudar mesmo. Mesmo não gostando, você estuda matemática, porque amanhã tem prova de matemática. Agora, é interessante que as pessoas, quando abrem a Bíblia, não tenho vontade, fecha a Bíblia. Não pode ser. Se para prestar um exame vestibular, a gente se domina, se controla, se esforça para estudar um livro de matemáticas, esquecendo Deus. Vamos analisar desde o ponto de vista pela humano, lógica, né? Pela lógica. Não seria lógico esforçar-se um pouco para estudar a Bíblia, sabendo que disso não depende um vestibular, depende da vida eterna? Algumas pessoas têm dito assim: bom, eu entendo tudo na teoria, entendo tudo pela lógica, está tudo certo. Agora, por que é que, aceitando a Deus, escolhendo viver com Ele, a minha vida parece que ficou mais difícil? Em outras palavras, por que é difícil ser um cristão? Porque este mundo está programado para caminhar em direção contrária aos caminhos que Deus tem para seus filhos. Os cristãos, na realidade, andam na contramão da vida. Todo mundo é desonesto. O cristão precisa ser honesto porque ama o Senhor Jesus e tem princípios na vida. Todo mundo engana, todo mundo mente, mas o cristão precisa, por amor a Jesus, viver com a verdade num mundo onde há mentira. Vamos analisar agora, por exemplo, a mentalidade dos jovens. Todo mundo pratica sexo antes do casamento. O jovem cristão tem que chegar ao casamento virgem. Puro, né? Não tem lógica. No mundo, todo mundo olha para esse jovem e diz: você é um careta, um ultrapassado, o que é isso? Está louco. É um ser fora desse mundo. Então, para o cristão não é fácil, ele tem que andar na contramão da vida. Tem outra coisa mais. Quando você estava nas mãos do inimigo, por que o inimigo ia atormentar a tua vida? Se você já era dele. Agora, quando você começa a sair das suas rédeas e entrar da rede do inimigo e entrar na área divina, é aí que toda a fúria do inimigo vai se desatar contra você, vai perder o emprego, teus familiares vão te abandonar, teus amigos vão te virar as costas, de repente vai sofrer um acidente. Enfim, eu estava uma noite pregando num estádio e quando terminou a reunião alguém me procurou chorando aí, porque uma senhora nunca quis tomar sua decisão de seguir a Jesus. Aquela noite tomou a decisão de seguir a Jesus. Uma grande decisão. Quando saiu, o carro 0 km que o marido tinha dado semana passada de presente de aniversário tinha sido roubado. Então ela diz assim: quando eu não tomava decisão, nada me acontecia. Agora que decidi seguir a Jesus, me roubam o carro. Pois é, pastor, sem querer interromper o que o senhor está falando, é uma outra pergunta que os telespectadores nos fazem. Por que é que parece que o cristão sofre mais do que o não cristão? Parece um contrassenso. Porque a ira do inimigo está desatada contra os seguidores de Cristo, contra os seus seguidores. E mesmo seguidores voluntários e involuntários, porque tem muita gente que não quer seguir ao inimigo, mas pertence ao inimigo, sem saber. Porque Jesus disse: quem não é comigo, contra mim é. Se você não está seguindo a Jesus, naturalmente, mesmo você não querendo, já pertence ao território inimigo. Agora, se você pertence ao território inimigo, o que o diabo vai fazer? Deixa você tranquilo, para que molestar você? Agora, tenta seguir a Jesus para ver o que vai acontecer. Para ver o que vai acontecer lá, né? O que o senhor diria, pastor Bulhon, para o telespectador que está aí assistindo, talvez não tenha nunca feito plano de ser um cristão, ou de seguir a vida cristã, ou ser um seguidor de Jesus? Por que motivo vale a pena a gente viver a vida cristã?
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu acho que os seres humanos não entendem o que é vida cristã. Os seres humanos acham que vida cristã é entrar numa igreja e começar a obedecer tudo que a igreja quer, que a igreja pede. Ou então vida cristã é não cortar o cabelo, não usar calça comprida se é uma dama. Vida cristã é não ter televisão em casa. Vida cristã é não fumar, não beber, não comer carne de porco, não isto, não aquilo. Isso não é vida cristã. Tudo isso poderá ser talvez um resultado final da vida cristã. Vida cristã basicamente é companheirismo com Cristo. A primeira coisa que Cristo faz na vida da gente é colocar paz no coração. A gente começa a refletir essa paz nos olhos. A vida da gente começa a mudar. A esposa, os filhos são os primeiros em perceber que a vida da gente mudou. Os amigos, o patrão vai perceber, porque esse rapaz que antes chegava tarde, que antes estava só reclamando quando não conhecia Cristo, agora que conheceu a Cristo, vai ser o primeiro em chegar, o último em sair, vai querer colaborar com o patrão. O patrão vai mudar, o patrão que antes era injusto, que explorava os seus empregados, agora com Cristo vai começar a ser um homem humano, compreensivo. Quer dizer, as pessoas vão perceber que a vida da gente mudou. Olha, se Cristo não trouxe paz ao nosso coração, se Cristo não transformou a nossa vida, então o cristianismo não fez nada. O cristianismo não é somente comprar uma Bíblia, um terno e andar o domingo ou sábado com a Bíblia debaixo do braço. Esse tipo de cristianismo é pura, é casca, é oco, não tem conteúdo. Mahatma Gandhi, o grande líder hindu, um dia disse, depois de estudar toda a doutrina cristã, ele disse: eu me tornaria cristão se não fosse por culpa dos cristãos. O problema é esse, nós muitas vezes estamos vivendo só de aparência, só mostrando, unido, glória a Deus, aleluia, mas a vida não mudou. A gente chata, a cristãos chatos, a cristãos que onde chega a chatice, a inveja, a fofoca. Que tipo de cristianismo é esse? Uma coisa triste, né? Eu creio, pastor Bulhão, que nesse momento você que está aí e outras pessoas gostariam muito que o senhor fizesse uma oração para que Deus pudesse guiar a vida, para que Deus pudesse dar a experiência e a felicidade da vida cristã. Então ele pediria, por gentileza, que o senhor fizesse uma oração por essas pessoas, para que elas fossem guiadas e protegidas e orientadas por Deus como viver a vida cristã. O Pai querido, há milhares e milhares de pessoas assistindo este programa, pessoas que neste momento talvez estão abrindo o coração, dizendo: Senhor Jesus, ajuda-me a caminhar pela vida com a certeza de que não estou sozinho. E realmente, Pai, para quem entregou a vida a Cristo, não há momento de solidão, porque o braço poderoso de Jesus toma essa frágil mão e o leva de vitória em vitória até a vitória final. Toma teus filhos neste momento, aceita-nos, perdoa-nos se é preciso perdoar, transforma-nos se é preciso transformar, sacuda-nos se é preciso nos acordar. Mas, Pai, que todos possam desfrutar da paz que só Jesus é capaz de oferecer. Amém. Em nome de Jesus. Amém.